Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui no nosso programa Bíblia, um Tesouro Escondido. E hoje, como sempre, estamos com os pastores Fernando Almeida. Paz do Senhor, pastor Fernando. Paz do Senhor. Está de volta, né? Está melhor agora. Graças a Deus. Fez muita falta no último episódio, mas agora estamos juntos aqui, graças Amém. a Deus. Pastor Diniz, paz do Senhor. Paz do Senhor. Estamos agora encerrando de fato o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos trabalhar do capítulo 32 ao 34. E eu gostaria de ler o texto inicial para esse programa, pastor Diniz, que é o Cântico de Moisés, no capítulo 32. Eu vou ler alguns versículos e lhe passo a palavra. Versículo 1 diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Que cântico maravilhoso de Moisés. Pastor Diniz, você fez um comentário no último episódio dizendo que esse cântico era o cântico de uma vida com Deus, de experiências. Esse cântico é maravilhoso, né? Essa experiência de Moisés. Moisés foi um homem que já com uma idade avançada, 80 anos, ele começa um caminho com Deus e ele entendeu muito desde o início quem era o Senhor e quem era ele. Quando lá no início, nós estamos aqui encerrando o livro, então vamos fazer assim uma recapitulação também dentro desse capítulo. Ele começa dizendo ao Senhor, quando ele encontra com o Senhor ali na sarça ardente, e ele pergunta: qual é o teu nome? Era o início de um relacionamento, e sairia dali uma grande amizade, uma grande confiança em Deus. E Moisés entendeu aquilo que todo servo de Deus precisa de entender: que ele não era nada e que Deus era tudo. Quando o Senhor diz a ele que vai enviar ele a Faraó, e ele diz: quem sou eu para que vá? Tratamos disso em episódios anteriores. E ele responde, e o Senhor responde para ele: eu sou. Então, Deus. Tudo que nós não somos, Deus é. Olha, para ministério, para diaconato, para a irmã que está à frente de trabalho de senhora, de criança, para instrumentista, qualquer função na igreja, nós temos de entender isso. Quem sou eu? Todo dia. Quem sou eu para que vá? Quem sou eu para que vá fazer um louvor? Quem sou eu que vá dirigir uma reunião de criança? Quem sou eu para estar à frente de um culto? Mas entendemos todo dia quem sou eu, mas temos o eu sou. Glória a Deus. Tudo que nós não somos, Ele é. É Ele que nos capacita, é Ele quem nos completa. E Moisés aqui nesse cântico, ele está diante dessa situação. Ele viu Deus no deserto sendo esse eu sou em tudo. Faltou água, eu sou a água da vida. Faltou pão, eu sou o pão, ele é o pão da vida. O calor era intenso, ele era o refrigério para eles. Então o Senhor foi aquele que supriu, que vestiu, que sustentou, e aquele povo viveu do milagre. Quando chega no final da vida de Moisés, ele está ali diante da terra, nas campinas do Jordão, como nós falamos no início de Deuteronômio, é o livro de Deuteronômio, porque ele para ali para rememorar tudo que Deus havia feito por eles, e ele narra ali também os últimos acontecimentos, quando ele queria entrar na terra, e Deus disse a ele que ele não ia entrar. E ele insiste por 3 vezes, e o Senhor fez igual com Paulo lá na frente, lá. Você não me fale mais sobre esse negócio. Aqui, a minha graça te basta, né, para Paulo, e aqui para ele, o Senhor não me fale mais sobre esse negócio. E aí ele vai fazer esse cântico. E isso é um ensino maravilhoso para nós, porque fala do homem precisa de entender. Todo homem precisa de entender que Deus é o Senhor. É a soberania de Deus, Ele é soberano. E tudo que Ele faz é bem feito. É isso que Moisés vai cantar aqui. Ele não vai dizer: o Senhor foi injusto comigo. Ele não chegou diante do povo para dizer: o Senhor não deixou, depois de 40 anos, eu já velho. Não tem lamento, não tem tristeza. É Paulo no final da vida, é o homem vivendo a fé. E combatiu o bom combate, né? É o homem vivendo a fé e dizendo: olha, ele aqui no verso aqui, onde você parou, o verso seguinte, ele fala assim:
ele é a rocha cuja obra é perfeita. Glória. Ele é justo, o Senhor é justo, os caminhos dele, e ele vai enaltecer o nome do Senhor e dizer, olha, Deus me contrariou, mas quem sou eu? Quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para fazer qualquer coisa na obra? Ele me capacitou, ele me trouxe. Então ele está reconhecendo a graça. Não foi eu que tirei o povo, não fui eu que sustentei o povo. Teve uma graça maravilhosa, uma operação maravilhosa de Deus. Esse Deus é justo, esse Deus é bom, esse Deus é maravilhoso. Eu vou morrer, eu vou passar. Estava com 120 anos achando pouco, queria mais. Nós somos assim, mas ele estava ali dizendo, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso, dando esse testemunho. E aqui fica um recado para todos nós que pregamos evangelho. E pregar evangelho não é para pastor, é para todos que anunciam as boas novas, todos salvos. Nós precisamos de entender uma coisa, os caminhos do Senhor são retos. Você pode estar sendo contrariado por alguém em alguma coisa, mas Deus é justo, Deus é maravilhoso. E o homem precisa ser, a professora de criança, a professora, a irmã que está fazendo trabalho de senhoras, o pastor, o diácono, todos nós, servos do Senhor, precisamos de ser coerentes com o evangelho que nós pregamos. É muito triste quando você vê alguém despregar o que pregou. Moisés não foi assim. Ele chegou no final da vida dele. Teve falhas? Teve. Mas ele chegou ao final da vida dele deixando um testemunho, uma coerência do que ele viveu e do que ele pregou. E nós, servos do Senhor, precisamos de ter esse temor do Senhor. Às vezes a pessoa se aborrece com alguma coisa, se aborrece com alguém, se entristece com um pastor, com um coordenador, com alguém. E às vezes a pessoa vai ferir o Espírito Santo, vai contradizer o que um dia anunciou, vai descrer daquilo que creu, vai negar a experiência que teve. Humanamente, Moisés podia ter feito isso. Podia ter feito aqui no final, ao invés de terminar a vida com um cântico, como Davi terminou, como Paulo terminou, como ele terminou, termina a vida com um lamento, despregando tudo que fez. E tristemente nós vemos alguns que ficaram na caminhada. Mas maravilhoso é terminar a caminhada. E já prosseguindo um pouquinho aqui, e depois passando aqui a palavra para Fernando, precisamos de terminar como Moisés, com o vigor que ele terminou. Como Gedeuti terminou. Mesmo vigor. 93 anos, no Gedeuti. Moisés, 120. A vista não escureceu, a fé não se abalou. Sobe o monte, Moisés. É o final do livro aqui. Ele sobe o monte. Olha a terra, vê a terra. E o Senhor mostrando a fidelidade dele. O Senhor junto. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Você vai passar, acabou a sua carreira, mas eu sou contigo. E foi o que o Senhor fez com Moisés. E a palavra de Deus diz que as vistas dele não escureceram. O Senhor não o abandonou também. O Senhor mandou ele subir o monte, mas o Senhor fez companhia a ele. Subiu com ele o monte. Na mesma intimidade. Mostrou para ele toda a terra. Está aí, Moisés. Agora, Moisés, você fica aqui. Como dizia Gedeuti, o profeta fica. Mas a obra continua. Glória a Deus. Pastor Fernando. Profecia continua, Maravilha, né? né? Glória a Deus. E certamente era aquilo que Moisés mais desejava na sua vida seria entrar na terra, né? Tanto que ele argumenta com o Senhor quando o Senhor diz que ele não iria entrar e o Senhor ali dá um basta. Certamente era o maior desejo dele. Mas quando ele entende que não era aquilo que Deus tinha para ele, né? E às vezes a gente precisa entender isso. Tem coisas no projeto que Deus tem para a nossa vida que não faz parte. Não é aquilo que ele tem para nós, porque ele vê o que a gente não vê, ele sabe o que a gente não sabe, né? Ele conhece todas as coisas e a gente é limitado. Então tem coisas que não é para nós aquilo. E o ensino aqui, o exemplo de Moisés é para que nós não fiquemos abatidos e desanimemos diante de algo que eu não recebi,
desejava receber, né? Tanto que quando o Senhor manda ele chamar Moisés, Josué, ele chama com alegria, ele ora com alegria, ele comissiona ele ali, dá sequência com alegria, né? Ele faz esse cântico glorioso, né? Alguém que foi impedido por Deus de receber aquilo que ele mais desejava, ele canta esse cântico ao Senhor, exaltando a majestade, a glória de Deus, né? E um cântico profético, né? Até para aquilo que seria Israel mais à frente, né? E quando termina o livro, a palavra diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Morreu servo, né? Não existe, né, um título, podemos chamar assim, né, uma designação maior do que essa, melhor do que essa, mais grandiosa do que essa. Morreu ali Moisés, servo do Senhor. Então, as vistas não se escureceram, a alegria no coração era a mesma, o desejo de servir ao Senhor era o mesmo, mas ali estava encerrando a carreira dele, e encerra a carreira de muitos, né? Diniz falou do pastor Gedeuti, quantos outros, né, valentes foram até o último dia, né, e ali servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, mesmo diante de, às vezes, de momentos que não gostaria de ter vivido, de ter passado, coisas que gostariam de ter recebido e não recebeu, porque não era aquilo o projeto de Deus, né? E às vezes a gente fica chateado, mas Moisés aqui é um exemplo para nós, né, de servo que se submeteu a um governo. É isso que é o segredo do servo de Deus, é isso, é quando ele se submete a um governo maior, que é o governo do Espírito Santo. Em obediência, em temor. Ele se coloca ali naquela posição, né? E nós vemos na palavra aí vários exemplos, e Moisés aqui é um exemplo glorioso de alguém que se submeteu ao Senhor, né? Se colocou incapaz no início, né? Mas o Senhor o capacitou todo esse tempo ali, 40 anos conduzindo. Não é fácil, não é fácil. Um povo difícil, às vezes rebelde, né? Às vezes não aceitava, não é fácil, né? Quando Deus disse que ia destruir, ia deixar só ele, né? Disse assim: Senhor, não faz isso não. Ele podia se exaltar, né? É isso mesmo, Senhor. Isso é muito ruim. Isso é. Realmente, ninguém aqui, não é só eu mesmo, não, Senhor, não faz isso não. O que que as outras nações vão dizer? Que o Senhor tirou o teu povo para morrer no deserto? Olha que nobreza, olha que nobreza, né? E é isso que o Senhor quer daqueles que são chamados para servi-lo, né? Amém. Pastor Diniz, podemos avançar? Só encerrando aqui, olha, Moisés, capítulo 34, o último capítulo, verso 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu rigor. Os olhos não escureceram, ele não perdeu o discernimento, o entendimento da obra de Deus, das coisas do Senhor, discernir, entender, compreender, e nem perdeu o seu rigor. Como eu falei aqui de Paulo, né? É você chegar e completar a carreira, não ficar no meio da carreira. E às vezes a gente vê gente que teve um vigor. Eu lembro muito das palavras de Jesus: tem de bom ânimo. É muito triste quando o crente perde o ânimo. E o ânimo está ligado à fé. A fé é o nosso combustível. E se nós não temos, se ela está diminuindo, o Senhor dá. Se nós pedirmos a fé, está na palavra de Deus, o Senhor dá. Pedimos mais do Espírito Santo, mais da graça do Senhor. Fazer igual Davi: torna a dar-me alegria, alegria na obra, alegria da salvação. O crente, quando começa a não amar mais ir à casa do Senhor, quando ele não ama mais a comunhão com os irmãos, a comunhão com o Senhor, é um sinal muito ruim na vida do crente. É aquilo que a palavra do Senhor fala: quando o Filho do Homem voltar, esses dias que nós estamos vivendo, porventura achará fé na terra. A fé que teve no coração de Moisés, a fé que teve no coração de Paulo, de Davi,
essa fé está ficando rara. E nós precisamos de pedir ao Senhor essa fé, para sermos essa igreja da última hora, essa igreja que vai subir, essa igreja que ama o dia da vinda de Jesus. Nós precisamos de buscar essa bênção para terminarmos a nossa carreira com esse vigor e com esse discernimento. Que tantos mestres, como diz a palavra, lembrai-vos dos vossos mestres, a fé dos quais imitai. Eu lembro de irmãs que foram minhas professoras de criança e a fé delas gerou bênção na minha vida. De pastores, pastor Jonas, pastor Jairo, pastor Amadeu, tantos que foram meus pastores e que Deus usou esses homens, mulheres, servos, servas de Deus e aqueles que estão nos ouvindo, ainda que você diga quem sou eu, mas saiba que não é você, é a sua disposição de servir, de ouvir. E terminando o livro de Deuteronômio, talvez não devesse se chamar Deuteronômio. O nome não é inspirado, né? Por isso que eu tenho essa liberdade de falar isso. Mas talvez deveria se chamar Ouve, pois, Israel. Porque várias vezes essa expressão é repetida no livro. Ouve, pois, Israel. Ouve o quê? O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Maravilha. É o Senhor da sua vida. É o cântico de Moisés. Ele é o Senhor, ele é o único, ele é o Senhor. Mas ele é o seu Senhor. E como disse Davi, ele é o meu Senhor, mas ele é o meu pastor. Amém. Esse Senhor, ele é Senhor, mas ele é aquele que nos apacenta, aquele que nos dirige. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Então podemos aqui deixar esse momento maravilhoso. Nós fechamos o Pentateuco, né, pastor Diniz? Com o sepultamento de Moisés no Monte Nebo. Lembrando, o pastor Diniz sempre gosta de lembrar e registrar a passagem do servo de Deus. Passagem de Moisés. Mas aí só um último detalhe aqui, que nós vamos entrar agora em Josué, no próximo episódio, e lembrar aqui o servo de Deus Moisés, que partiu entendendo obra, discernindo, aceitando a correção do Senhor, e diz a palavra do Senhor: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, ainda em Deuteronômio, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Essa transição. É a continuidade da obra, né? É a continuidade da obra. Moisés foi, mas Moisés foi lá e impôs as mãos para que o Espírito Santo que estava sobre ele, o Espírito de sabedoria que estava sobre ele, agora estivesse sobre Josué e a obra prosseguisse vitoriosa, como Deus tem feito conosco. Glória a Deus. E fez com o nosso Moisés recentemente. Glória a Jesus. Amém, pastor Fernando. Amém. Pastor Diniz e aqueles que nos acompanham, você que acompanha este programa, que acompanhou o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Encerramos aqui e agora vamos entrar no livro de Josué, um livro de grandes experiências, de batalhas, de sinais extraordinários, falando sobre um homem que foi cheio do Espírito Santo. Um abraço fraternal a todos e a paz do Senhor Jesus.